Salário mínimo 2025. Qual é o valor e o que isso vai trazer de impacto para quem? Quem vai ter direito a receber o reajuste desse salário mínimo? Tudo isso nesse vídeo que está começando agora. A gente sabe que o final de ano está se aproximando, dezembro está aí, daqui a pouco é janeiro, e sempre fica aquela pergunta na mente do brasileiro: qual vai ser o salário mínimo para o ano que vem? Qual vai ser o valor? Qual vai ser o tamanho do reajuste? Muitas e muitas pessoas me mandaram perguntas aqui através dos comentários sobre essa questão do valor, sobre a atualização dos valores. Eu já gravei até alguns vídeos sobre algumas projeções e agora que o final do ano está se aproximando, essas projeções vão tomando mais corpo e o valor parece que agora já está bem próximo daquele que de fato vai começar a valer a partir de 2025. Então eu vou trazer esses detalhes para vocês. Se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo para você me ajudar a continuar trazendo essas informações, essas pesquisas sempre em primeira mão para você. E o negócio é o seguinte, gente, e o salário mínimo, gente, impacta a vida de muitos brasileiros porque é base para o pagamento de algumas aposentadorias, benefícios e para o salário de milhões e milhões de brasileiros. O salário mínimo ajustado, reajustado, por exemplo, vai impactar nas aposentadorias daqueles que recebem um salário mínimo. Vai também impactar na vida dos trabalhadores que têm a sua remuneração baseada no salário mínimo. Um salário mínimo, 2 salários mínimos, etc. Esses valores vão acompanhar esse reajuste. E tem também o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que paga o valor de um salário mínimo para idosos e pessoas com deficiência. Obviamente, esse valor também vai ser reajustado. Todo mundo já sabe que atualmente o salário mínimo está em R$ 1.412 e a pergunta é: será que vai passar dos 1.500? Qual vai ser o valor? Como que é calculado o salário mínimo? Então, gente, de cara eu já quero falar para você que o salário mínimo em 2025 pode chegar a R$ 1.521, ou seja, aí R$ 109 de reajuste. E isso se for confirmadas as projeções da equipe econômica do governo Lula. O salário mínimo pode ser elevado, então, como eu disse, a R$ 1.521 em 2025, de acordo com o que indica as últimas projeções sobre a inflação e o crescimento do PIB da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. O valor foi calculado pelo G1, no caso, o G1 fez esse cálculo de acordo com aqueles valores com aquelas projeções, com aqueles dados, com aquelas porcentagens que balizam, né, o salário mínimo, e de acordo com essas projeções, o que se sabe é que o valor está acima dos R$ 1.509 como é o valor que o governo oficialmente projeta, e foi o valor que foi enviado ao Congresso Nacional no mês de agosto. Então, só para explicar para vocês, em agosto o governo federal enviou essa proposta de reajuste para 2025 no Congresso Nacional, informando que o valor seria de R$ 1.509. Mas, como oficialmente, formalmente, legalmente, o salário mínimo no Brasil é baseado na questão do PIB e também da inflação, se for valer a lei, o salário mínimo no Brasil deverá ser de R$ 1.521. Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.412. Com isso, confirmadas as previsões e o cálculo feito, haverá uma alta de R$ 109 ou de 7,71% já a partir de janeiro de 2025, com o primeiro pagamento em fevereiro. Lembrando que o primeiro salário mínimo não é em janeiro, né? Em janeiro começa a valer o salário mínimo e o primeiro pagamento cai aí então em fevereiro. A estimativa de que o salário mínimo deve subir mais do que o previsto anteriormente considera uma inflação maior. No Brasil, a inflação esse ano foi muito maior do que se esperava. Então, com isso, o salário mínimo, que é reajustado também de acordo com a inflação, deve ou deveria sofrer um reajuste ainda maior. Nos últimos meses, os índices de preços vieram mais altos, entre outros por conta de fatores de acordo com a imprensa climática. Pelo fator adotado, o reajuste corresponde à soma de 2 índices: a inflação, que é medido pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, em 12 meses até novembro, como prevê a Constituição, e o Índice de Crescimento Real do Produto Interno Bruto, que é o famoso PIB,
de 2 anos anteriores. No caso de 2025, vale o PIB de 2023, que cresceu 2,9%. O valor, no entanto, gente, ainda pode mudar, sofrer alterações. O salário mínimo definitivo só será conhecido em dezembro deste ano, quando será divulgado o INPC de novembro. O salário mínimo serve de referência, como eu disse no começo do vídeo, para mais de 59 milhões de pessoas. De acordo com uma norma técnica divulgada em dezembro do ano passado e atualizada em janeiro deste ano pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o famoso DIEESE, o salário mínimo serve de referência para 59,3 milhões de pessoas no Brasil, além dos trabalhadores que, por contrato, recebem um salário mínimo ou múltiplos do mínimo, né, como 2 salários mínimos, 3, 4, enfim. Há também as aposentadorias e os benefícios, como o benefício de prestação continuada, que é o BPC, que é vinculado também ao salário mínimo. O salário mínimo também gera impactos indiretos na economia, como o aumento do salário médio dos brasileiros e a elevação do poder de compra do trabalhador. O impacto também, gente, vem nas contas públicas, né? Afinal, o governo federal vai ter que pagar mais benefícios, um valor maior de aposentadoria, e isso, ao conceder esse reajuste para um salário mínimo maior, de R$ 1.509 ou R$ 1.521, o governo federal também gasta mais, obviamente. Isso porque os benefícios previdenciários, assim como o valor do abono salarial e do seguro-desemprego, entre outros, não podem ser menores do que o salário mínimo. De acordo com cálculos do governo, a cada R$1 de aumento do salário mínimo, criou-se uma despesa em 2024 de aproximadamente 392 milhões de reais. Olha só, R$1 de aumento equivale a 392 milhões de reais de gastos a mais do governo federal. Um aumento de 107 ao salário mínimo em 2025, portanto, corresponde a um crescimento de 42,7 bilhões nas despesas obrigatórias do governo. Lembrando, gente, que o aumento maior do salário mínimo é um dos itens que eleva as despesas obrigatórias. Com isso, sobrarão menos recursos para os gastos livres do governo, que eles chamam de discricionários, o que pode afetar políticas públicas do governo federal. Lembrando, gente, que também, claro, a gente vê aqui uma nota que foi solta, né, pelo G1, que é um jornal muito ligado à TV Globo, que é um pouco parcial do lado do governo. Porque a gente sabe que as despesas do governo aumentam com o valor maior do salário mínimo, mas a arrecadação do governo, por outro lado, nunca foi tão alta. Então o governo tem dinheiro, sim, para pagar salários melhores para os aposentados, até porque esse valor que os aposentados recebem foi pago por eles lá no passado. Então a aposentadoria, por exemplo, não é um dinheiro que o governo está dando de boa vontade para os idosos, para os aposentados, não. É direito deles, porque eles mesmos pagaram antigamente e hoje tem outras pessoas que pagam proporcionalmente ao salário mínimo. Então o governo tem gastos maiores, mas também tem arrecadação maior quanto maior for o salário mínimo. Então, gente, houve uma notícia, ainda não se confirmou, que o governo Lula, através do Haddad, queria dar um desconto, um salário mínimo de cerca de R$15 a menos do que o previsto, para conter os gastos do governo, que nunca estiveram tão altos. Nunca se arrecadou tanto e nunca se gastou tanto, a gente só não sabe para onde que vai esse dinheiro. A torcida é que o salário mínimo brasileiro aumente, mas que a inflação diminua, porque não adianta nada nós termos um salário mínimo exorbitante, mas cada dia pagando taxas e impostos exorbitantes e as coisas ficando cada vez mais caras e o nosso salário sem poder de compra, sendo comido pelas taxas e também pela inflação. Qual que é a sua opinião? Manda aqui nos comentários. Valeu!